Olá pessoal, bem-vindos à aula O Empreendedor e o Mercado. Nessa aula nós vamos começar a entender o que é economia. Nós vamos começar com a macroeconomia, que é o estudo dos grandes agregados, e futuramente nós vamos ver a microeconomia, que é o estudo dos agentes econômicos. Então, antes de mais nada, nós temos que definir o que é economia. A economia trata da escassez de todos os recursos disponíveis. Nós temos a terra, a água, pessoas, mão de obra, maquinaria, tudo isso é escasso. Então a economia trata a melhor forma de mexer com a escassez, de otimizar a escassez. Nós trabalhamos, a economia trabalha de forma que consiga maximizar o uso desses recursos escassos que nós temos. Então, entendido que é economia de forma geral, né? Sabemos que é tratado dos recursos escassos. Nós vamos estudar agora o que é a macroeconomia, que é o objetivo do nosso estudo. A macroeconomia, ela trata dos agregados macroeconômicos, que são os indicadores principais que nós conseguimos saber como está determinado país, determinado estado, determinada economia. Esses números, esses indicadores, trazem para nós os resultados de produção, resultados de qualidade de vida. Então é aqui que vem o estudo da macroeconomia, é o estudo dos grandes agregados econômicos. O objetivo é pensar tanto na economia regional como nacional e global. Encaixa todos os tipos de grandes agregados econômicos. Então vamos começar a entender o que são essas variáveis macroeconômicas e como elas ajudam nós, agentes econômicos, a entendermos como anda a nossa economia, se precisa melhorar alguma coisa, o que está ruim, o desemprego, a inflação. Então nós vamos entender todo tipo de variável macroeconômica. Para começar, nós vamos ver a diferença entre crescimento e desenvolvimento econômico. Por quê? Porque existem duas correntes de pensamento que vêm o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico. O crescimento se trata somente do PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. Esse número nos dá quanto determinada economia produziu com relação ao ano anterior. Em reais, em dólares, depende do país que você está. Então, o crescimento econômico trata somente do PIB, é uma medida de números de crescimento. E tem uma outra corrente de pensamento que trata do desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico vai um pouco além do crescimento, porque ele capta questões como desigualdade de renda, pobreza, qualidade de vida, acesso à educação, escolaridade. Então, trata de uma forma mais social. Eles tratam como que a economia se desenvolve, como ela consegue gerar qualidade de vida para a população. Então, as variáveis macroeconômicas se baseiam geralmente nessas duas grandezas, o crescimento e o desenvolvimento. Nós temos aqui o Produto Interno Bruto. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? O Produto Interno Bruto é o PIB, que ao final de cada ano se calcula quanto essa economia produziu e se cresceu ou não, é um índice percentual com relação ao ano anterior. Então é um indicador para medir esse crescimento mesmo, se cresceu ou não cresceu. Então, gente, tem uma equação geral que faz com que a gente consiga calcular esse PIB. Como que funciona a formulação desse entendimento, desse cálculo do que é o PIB, né? Nós temos aqui o consumo das famílias, o investimento realizado nessa economia, investimento total, os gastos do governo, as exportações menos importações. Então, todo esse somatório aqui, ele nos dá o valor em milhões, em trilhões, em reais, em dólar, em euro, nos dá o valor total em valor monetário de quanto determinada economia conseguiu produzir em determinado ano, em determinado período de tempo. Então lembre-se sempre dessa função que é importante para a gente entender a macroeconomia e principalmente o PIB.
Além disso, além do PIB, né, nós temos o PIB per capita, que é um indicador que mostra o valor do PIB em determinado ano dividido pela sua população. Isso dá para ter uma média de quanto uma cidade teve de PIB por pessoa. Então é por cabeça, né? Per capita significa por cabeça. Mas ela não considera essa divisão social, essa divisão de desigualdade de renda. Ela simplesmente pega o valor total de um PIB e divide pela quantidade de pessoas que estão nessa economia, que estão vivendo nessa sociedade. Então nós temos aqui o valor do PIB per capita. Agora nós temos o Produto Nacional Bruto. Grandes países como os Estados Unidos usam o Produto Nacional Bruto como principal fonte de medida de riqueza. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos eles têm muitas empresas espalhadas pelo mundo inteiro. Então, o Produto Nacional Bruto é muito grande, porque não é só no território nacional, como o PIB, o Produto Interno, não é somente a parte geográfica, é todas as empresas que você tem espalhadas pelo mundo inteiro. Então, independente do território nacional. Algumas empresas que estão no Brasil, pertencem ao Brasil, mas que estão fora do Brasil, entram nessa conta de Produto Nacional Bruto. Então, entendido? É toda empresa, toda riqueza que mesmo fora das dependências geográficas pertencem ao Brasil. É o Produto Nacional Bruto. Agora, tão temida a inflação, né? Todo mundo já ouviu falar nessa palavrinha, né? Inflação. Ela é um aumento generalizado dos preços. O que acontece nesse aumento? Os indivíduos perdem poder de compra. O valor do dinheiro fica corroído. Então, com a mesma unidade monetária que você comprava determinado produto ontem, por exemplo, amanhã, depois de amanhã, se houver uma inflação, um aumento generalizado, você não irá conseguir comprar a mesma quantidade de produtos, porque você perdeu o poder de compra e também o seu dinheiro fica valendo menos, você não consegue acompanhar, os salários não acompanham geralmente a inflação. Então, há um aumento generalizado dos preços. Outra variável macroeconômica muito importante, que todas as economias estão preocupadas, são as taxas de juros. Porque taxa de juros também pode servir para atrair investidores estrangeiros. Os investidores, dado uma taxa de juros alta, sentem interesse em deixar o dinheiro investido nesse país. Então, a taxa de juros alta é favorável para que a gente consiga investimento externo. Mas o que é a taxa de juros, afinal? É o dinheiro, é o valor pago pelo preço do dinheiro, é o que você ganha investindo seu dinheiro, ou pegando dinheiro emprestado, né? Na verdade, se você tomar dinheiro emprestado, você vai pagar uns juros. Se você emprestar dinheiro, você vai receber uns juros. No Brasil, existe a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, que é a taxa que todas as outras taxas de bancos e tal se baseiam na taxa Selic, que é a taxa que o Brasil utiliza para tomar decisões de todas as outras taxas de juros. Então é isso, pessoal. Ela serve para remunerar o emprego do dinheiro, seja ele emprestado ou seja ele pago para você, né? Você empresta ou você recebe. E aí é nesse sentido que funciona. Lembrando que é somente o valor que se dá ao emprego do dinheiro. Outra variável muito importante macroeconômica é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é quanto que vale a sua moeda com relação a outra moeda. Por exemplo, a nossa taxa de câmbio que a gente mais usa no Brasil é o real com relação ao dólar, né? $1 vale quantos reais? Então, $1, por exemplo, vale R$3,70. É quanto uma unidade de valor de uma moeda vale com relação à sua moeda interna. Isso serve para você exportar, importar,
esse número é global, né? É um valor que você vai utilizar para todas as transações globais e fora do Brasil que você irá realizar, né? Seja como consumidor, seja como produtor, esse valor ele anda de acordo com o mercado, e aí você vai saber fazer suas escolhas de ofertante ou demandante de acordo com a taxa de câmbio. Agora, voltando um pouquinho mais para a área de desenvolvimento econômico, nós temos o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele capta questões básicas em 3 principais dimensões, que é a renda do indivíduo, a educação e a saúde. Então, esse índice, ele traz para nós como que anda esses 3 grandes fatores em determinada economia. O objetivo do IDH é para se contrapor ao PIB per capita, porque o PIB per capita é simplesmente a divisão por cabeça, né, da quantidade de produção em determinado ano. O IDH capta além disso, capta a renda, a escolaridade e a saúde, como anda realmente a qualidade de vida dessa população. Então, esse é um índice voltado para o desenvolvimento humano. Nós temos também o índice de Gini. Esse é um índice também global, que ele trata a concentração de riqueza. Quer dizer, um país com baixo índice de concentração de Gini, ele é mais desenvolvido, ele é mais igualitário, existe distribuição de renda. Porque quando existe concentração de renda, existem poucos ricos e muitos pobres. Isso traz problemas sociais, econômicos numa sociedade, né? Então, ele varia de 0 a 1 ou 0 a 100, né? Depende da escala, que é a mesma coisa. E aí, quanto mais próximo de 0, todos têm igualdade de renda. Quanto mais próximo de 1, quer dizer que essa sociedade está muito concentrada a riqueza. Então, é um pouco problemático, porque a riqueza detém na mão de somente uma pessoa, vamos dizer assim, né? Então, essas são as principais variáveis macroeconômicas. Até a próxima aula. Obrigada.